Mas eu vou lhe dizer algo chocante. Você não precisa ter 61.000 transgressões para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. O que eu vou lhe dizer é chocante. Só gente perfeita entra no céu, sabia disso? Só gente perfeita entra no céu. Porque no céu não pode entrar nada contaminado. Aí você pode argumentar comigo e dizer, não estou gostando dessa brincadeira não, esse negócio não está certo, porque eu faço muita coisa boa, eu faço muita coisa certa. Se botar na balança coisa errada e coisa certa que eu faço, tem certeza que tem mais coisa certa que errada. O problema não é esse. O problema é que você não atingiu o padrão da perfeição para entrar no céu. E eu explico. Biblicamente está escrito assim: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Por quê? Porque você comprometeu o padrão da perfeição. Eu ilustro de novo. Vamos imaginar que vamos chegar em casa hoje, fazer um grande omelete para a família. Você vai na geladeira, pega 10 ovos, bota uma grande frigideira no fogo, quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. A hora que você quebra o 10º ovo, ele estava podre, caiu lá dentro da frigideira. Eu pergunto a vocês, quanto do omelete vocês estragaram? Todo, mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Talvez você esteja pensando assim, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo, está frito mesmo. Não tem chance, não tem esperança de você ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade. Impossível, impossível. Então, eu tenho uma boa notícia, uma grande notícia. O que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus fez por você. De que maneira? Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Quando ele estava lá na cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra você, seus pecados, e anulou esse escrito de dívida, rasgou, encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Lá na cruz aconteceram 3 transações poderosíssimas que é preciso entender. Primeira transação que aconteceu na cruz, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que significa isso? Deus não pôs na sua conta a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida? Impagável. Impagável. Para Deus salvar você, sabe o que ele fez? Não botou na sua conta a sua dívida. Segunda transação da cruz, está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sabe o que Deus fez com os seus pecados? Lançou-os todos sobre o seu Filho Jesus Cristo. Naquele momento não havia beleza nele, naquele momento o sol escondeu o rosto dele, naquele momento o pai teve que desamparar seu filho. Deus meu, por que me desamparaste?
Naquele momento ele foi feito pecado por nós, naquele momento ele foi feito maldição por nós, naquele momento a lei exigiu a morte dele, naquele momento diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo, e Deus satisfez nele toda a justiça que nós violamos, e ele ali é golpeado pela morte, a morte que o nosso pecado merece, porque o salário do pecado é a morte, e ele morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Terceira transação. Primeiro, Deus não botou a sua dívida na sua conta. Segundo, Deus botou a sua dívida na conta de seu Filho, Jesus Cristo, e Ele pagou essa dívida com seu sangue. Terceira transação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É como se Deus fizesse um DOC, é como se Deus fizesse uma transferência. Agora Deus pega toda a justiça do seu Filho e vai lá e deposita na sua conta. Isso é mais do que perdão. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Isso é mais do que perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Eu ilustro. Imagine que você estivesse quebrado, falido. Você devesse R$1 milhão ao banco. Você não tem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta, e a sua dívida é o quê? Paga. Agora você não tem mais dívida. Você está livre, está perdoado. Mas se você estava quebrado, quebrado você fica. Você só não tem mais dívida. Isso é perdão. Pois justificação é um conceito maior do que perdão. Sabe por quê? É porque Deus transfere para a sua conta lá no tribunal do céu todo o crédito da justiça do seu Filho. Justificação, irmãos, não é um processo, é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, não tem graus. A pessoa que acabou de crer em Jesus está tão justificada como aquela que tem 50 anos de vida cristã. Significa o seguinte: é como se Deus fosse lá na sua ficha no tribunal do céu e puxa a sua ficha. Sabe o que está escrito lá? Justificado. Você não tem mais dívida, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, e mais, aqui tem um depósito de valor infinito na sua conta. Toda a justiça do meu Filho está aqui na sua conta. É por isso que a Bíblia diz: já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo não podia concluir de outra maneira senão como concluiu no versículo 30: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Eu pergunto a vocês, o verbo glorificar está em que tempo verbal aí? Quem me ajuda na língua portuguesa? No pretérito? Perfeito, no passado? E eu faço outra pergunta: a glorificação já aconteceu? Você está glorificado? Não. Eu ainda erro, eu ainda peco, ainda fico com medo, ainda fico ansioso. Então eu pergunto a vocês: será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Porque ele não colocou assim: e aos que Deus justificou, esse Deus também glorificará. Mas ele coloca no passado, como um fato consumado. Sabe o que significa isso? Você que creu no Senhor Jesus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. É por isso que ele termina com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Ora, é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, perseguição, a angústia, o fome, o perigo, a nudez ou a espada? Nós somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Oh, irmãos, que tão grande salvação nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que grande Deus nós temos, que grande Salvador nós temos, que grande redenção nós temos em Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores. Que Ele nos abençoe. Amém.